Oi, oi, boa noite. Estamos aqui no mais uma Educação Continuada. Esse projeto de toda terça-feira trazermos alguma coisa, ou de um óleo essencial, ou de um assunto. E hoje nós vamos brincar com as emoções. Deixa eu lembrar aqui, para quem ainda não entrou, para entrar conosco. E eu vou estar acompanhando também no YouTube. Deixa eu só tirar. Ixi, não é esse. Esse é o link da playlist. Então é isso. Ao vivo tem essas coisas, né? De vez em quando a gente se enrola um pouco. Mas eu quero entrar junto aqui no YouTube para poder acompanhar junto com vocês, como vocês estão vendo. Junto com vocês, como vocês estão vendo. Pronto. E sem som, para não atrapalhar. Ok, então já temos aqui algumas pessoas na sala. Muito boa noite, muito bem-vindos. Vou me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece ainda, eu sou Esther Bastos, faço parte da equipe da Luciana Reck, que faz parte da equipe da Gisele Vargas, que faz parte da equipe de Vanusa Feitosa, Ezequiel Maia, e eu já venho trabalhando, né, há 2 anos com do Terra. Eu estou há 3 anos na do Terra, mas há mais ou menos 2 anos trabalhando com do Terra. E foi isso, né? Essa explosão de conhecer os olhos, começar a trabalhar como aromaterapeuta, o que para mim fez todo sentido, porque fez uma amálgama nas minhas formações. Eu sou engenheira química, sou psicóloga, e os óleos essenciais basicamente fazem essa junção entre a química dos óleos essenciais, tudo que tem ali dentro, né, tudo que tem dentro de um frasquinho, com os benefícios que são tanto físicos, quanto mentais, quanto emocionais. Então, desse amálgama de conhecimentos, surgiu também uma nova profissão. É, Depois eu vou ver os comentários e aí eu vou pedindo isso também. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, o que for, no final eu vou olhar. Eu não vou olhar durante o caminho para não me distrair. Vou passar muito rápido por uma introdução, só para caso tenhamos algum convidado, e se você tem alguma pessoa que você acha que se interessa pelo assunto de cuidado natural, uso dos óleos essenciais, como que a aromaterapia pode funcionar para o nosso bem-estar emocional, tudo que tiver pessoas que tenham interesse nesse cuidado, aproveita para chamar, que ainda dá tempo. Dá tempo de começar do comecinho, tá? E o comecinho é isso. Como que os óleos essenciais podem fazer parte do nosso dia a dia? Eles podem fazer parte trazendo esses benefícios físicos quando a gente está com uma dor de cabeça, quando está com enjoo, quando tem alguma questão de gastrite, de má digestão, quando você se corta, quando você se queima. Tudo isso, o óleo essencial, faz parte dessa nossa rotina. E no emocional, ele tem um papel que é, eu diria, fundamental. É quase que você chegar na alma daquilo que já é uma essência. Por quê? Porque o óleo essencial, ele é composto de vários compostos químicos, várias moléculas que são ativas e que são muito pequenininhas. E por elas serem muito pequenininhas, elas entram no nosso sistema, elas entram na corrente sanguínea, elas entram no nosso sistema, eh, no nosso cérebro, e isso faz toda a diferença, porque o óleo essencial consegue agir a nível intracelular. E isso faz com que ele seja mais rápido
que ele tenha uma atuação eficiente e que ele não tenha, na maioria das vezes, caso a caso sempre, contraindicação, porque o seu corpo entende o que uma planta produziu. E o óleo essencial foi produzido por uma planta e foi extraído pela do terra, pelos coletores da terra, da maneira mais sensível para o planeta, sem causar impactos, danos ao planeta e da forma mais protegida do óleo e da planta, para que chegue um produto puro, tão puro que você pode ingerir, você pode passar na pele, você pode inalar. É lógico que tudo isso, falando nisso, deixa eu ligar meu difusor que eu não liguei. Tudo isso depende do óleo, depende da segurança, e você tem os consultores de bem-estar para estar te auxiliando nesse caminho, para estar te indicando qual óleo apropriado de usar para cada caso, em cada aplicação. Ok? Então vamos lá. O assunto de hoje vem a ser emoções essenciais, óleos essenciais no controle. Bom, esse nome, vamos começar por aí, né? Esse nome é uma brincadeira aqui que a gente está fazendo por conta do filme Divertidamente, né? O nome do filme de Divertidamente é Divertidamente Emoções no Controle. E aqui nós estamos fazendo a brincadeira de óleos essenciais no controle. É lógico que quem tem que estar no controle somos nós. Mas às vezes a coisa foge um pouquinho do nosso controle e aquilo que deveria ser a nosso favor, deveria nos ser benéfico, acaba sendo algo que vai contra o que para nós seria o ideal, vamos dizer assim, tá? Então, vamos vendo passo a passo, mas essa era a brincadeira aqui inicial. E vamos lá, como é que então a aromaterapia ela pode ajudar no manejo das emoções? Primeiro foi aquilo que eu comecei falando. O óleo essencial ele é um composto químico formado de moléculas muito pequenas. E por serem muito pequenas, elas têm a capacidade de entrar no nosso sistema, tanto no nosso sistema circulatório, quanto pelas vias aéreas, para o nosso cérebro. Então, o que que acontece? Vamos acompanhar aqui esse desenho. Quando você inala uma flor, por exemplo, essas partículas que saem da flor são partículas olfativas, ou seja, são partículas que têm uma propriedade de serem tanto oleosas quanto aquosas, e essa combinação faz com que, quando chegue aqui, olha, ela vai entrar pela narina e ela vai encontrar uma camada de tecido aqui que na realidade são neurônios. Os neurônios olfatórios, eles já estão aqui nesse caminho e eles captam essas moléculas e levam direto para o nosso cérebro, direto para o sistema límbico. Tá vendo esse giro aqui? Isso é uma área do nosso cérebro que é formada por diversas partes. Cada uma dessas partes tem uma função, e é o conjunto dessas funções que fazem com que o sistema límbico seja o centro das nossas emoções. Ele é um centro de sobrevivência, ele seria um cérebro mais primitivo, ele está ligado ao sistema luta e fuga. O que é importante aqui é garantir a sobrevivência do indivíduo. E ele vai ter função no manejo da dor, vai ter função na memória, no aprendizado, nas experiências. Todas as experiências que nós vamos acumulando, elas estão ligadas a esse sistema límbico. Então, na hora de uma tomada de decisão, preferencialmente, ela não é tomada aqui no sistema límbico. Preferencialmente, ela é tomada aqui no pré-frontal.
O pré-frontal, ele se comunica com o sistema límbico, porque tudo isso que está armazenado aqui importa na tomada de decisão. Então, uma memória, um dado cognitivo, tudo que passa por aqui vai ajudar a tomar a decisão. Mas, às vezes, no momento em que você está passando por uma situação, no momento em que você está frente a um desafio, o pré-frontal fica um pouco que esquecido e o sistema límbico age. Às vezes isso é importante. Por exemplo, numa situação onde você precisa visualizar o perigo e tomar uma decisão instintiva. Você não tem muito tempo para raciocinar, você precisa agir. E aí, essa estrutura aqui do cérebro, que é o sistema límbico, vai agir. Mas ele tem aí uma série de funções. Ele vai ter aí um controle e uma importância muito grande quando a gente fala de ansiedade. E tudo aqui, tudo que é do básico da sobrevivência, que está aqui, está muito pertinho um do outro. Então, quem aqui, quando está ansioso, perde a fome? Quem aqui, quando está ansioso, come demais? Essas reações de desregular o apetite, por exemplo, por conta da ansiedade, faz parte desse funcionamento do sistema límbico, porque nesse centro do cérebro vão estar as funções de fome, a regulação da fome, da sede, do sono, do sexo, da, enfim, da memória, do reconhecimento facial de outra pessoa, tudo isso está nesse centro. E quando a inalação, quando o óleo essencial inalado chega por aqui, ele bate direto, é via direta no sistema límbico. Por isso que é tão efetiva a aromaterapia quando a gente está falando de controlar essas emoções. E quem aqui já fez um protocolo, por exemplo, para emagrecimento, e o aromaterapeuta ou o consultor de bem-estar orienta a dentro desse protocolo ter um frasquinho de lavanda, inalar a lavanda durante o dia. Por quê? Porque quando você aplaca a ansiedade, quando você aplaca é, esses sentimentos, a sua fome que estiver desregulada pela ansiedade, não estou dizendo que é só isso, mas essa compulsão de alimentos que está ligada à ansiedade vai ser aplacada, tá? Então, essa é a ideia. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Princípio. Então, isso aqui eu já falei, né? Que esse sistema límbico, ele vai ser esse controle, né? Ele vai fazer parte do controle do comportamento relacionado à sobrevivência. Não é todo o comportamento, mas tudo aquilo que está relacionado à sobrevivência passa pelo sistema límbico, né? Regulação do medo, regulação da agressividade. Por quê? Se o medo e a agressividade estão no sistema límbico, se ele toma a frente em todas as decisões, você é paralisado por esse medo, ou você age de uma forma agressiva, mesmo quando você não quer ser agressivo, né? Então, por isso que é importante nós estarmos no controle e os óleos essenciais entram aqui para ajudar nesse manejo. E vamos fazer uma diferenciação rapidinho. O que que por que que é tão difícil a gente definir o que é uma emoção? Porque quando você vai tentar definir o que é emoção, geralmente você confunde com sentimento, porque está muito próximo um do outro. Só que o sentimento está dentro da emoção, ele é um dos componentes da emoção. Por exemplo, no seu rosto tem vários componentes. O nariz é um componente importante no seu rosto, mas ele não é o único. Ele não faz o seu rosto. Seria, a grosso modo, a mesma coisa. O nariz seria o sentimento e o rosto a emoção, por exemplo, tá? Então, por exemplo, a alegria, que é uma emoção, ela nos faz sentir felicidade, mas ela nos faz sorrir, ela nos faz ter vontade de abraçar.
ela nos faz ter pensamentos. Então, a emoção é esse conjunto daquilo que você sente, que é felicidade, alegria, satisfação, com um comportamento, com uma expressão facial, esse conjunto todo é que é a emoção, tá? Então, o medo, por exemplo, ele pode nos colocar em estado de alerta. Você sente um frio na barriga. Por que que você sente um frio na barriga? Porque o medo diz para você: opa, essa situação está estranha. Eu vou precisar lutar, eu vou precisar fugir. Se você precisar lutar, você precisa de sangue nos braços. Se você precisar fugir, você precisa de sangue nas pernas. Então, onde você não precisa de sangue é na barriga. Então, o sangue flui para essas partes e por isso essa sensação de frio na barriga. A raiva, você fica zangado, você fica muito zangado. E aí você pode ter um comportamento. Você pode partir para uma agressão, você pode agir de uma forma proativa, e a gente vai ver daqui a pouquinho cada uma das emoções. Não existe uma emoção negativa e uma emoção positiva. O que existe é uma forma de lidar com a emoção de forma positiva ou de uma forma não adequada. Tá? Eu não gosto muito da palavra negativa porque ela é pejorativa. E não é colocar preconceito na emoção. É que algumas vezes nós não lidamos bem com a emoção e nos comportamos de uma maneira que não nos é benéfica. E é esse o cuidado que a gente tem que ter quando a gente lida com as emoções, e por isso nós precisamos, às vezes, dessa ajuda para estar no controle. Então, como eu falei, a emoção ela é multidimensional, ela é uma série de fatores. Eu não sei se dá para ver direito esse quadrinho aqui, ele é do livro Motivação e Emoção, do Rive, e esse quadro ele é muito bacana porque ele nos dá essa dimensão do que é uma emoção. Aqui nós temos um evento significativo. O que que significa isso? Por exemplo, um almoço. Ele pode não ser nada, ser o seu almoço do dia a dia, ou ele pode ser o almoço em que você está indo propor um negócio, você está indo fazer um almoço para apresentar o negócio do Terra para alguém. Ele não é um almoço qualquer, ele é um almoço que tem um significado para você. Ou você está indo para o almoço onde você vai comemorar os 50 anos de aniversário de bodas dos seus pais. Ou você está indo num almoço onde você saiu de um funeral e você está indo num almoço onde a família está ali reunida. Então veja que o evento significativo, almoço, tem uma série de desdobramentos. E esse evento significativo, ele vai causar uma emoção. Vamos para o mais feliz, o mais tranquilo e feliz, almoço em família, comemorando as bodas de alguém? Você está indo para essa confraternização. Então, a sua emoção, pelo menos em princípio, é alegria. O sentimento que você vai ter em relação a esse almoço é de prazer, de confraternização. Você vai ter como um pensamento, por exemplo, nossa, ah, olha tudo que essas pessoas passaram e elas ainda estão juntas, elas ainda estão se amando. Casamento vale a pena, parceria vale a pena, companheirismo vale a pena. Você tem pensamentos que corroboram esse sentimento que você está tendo de alegria, de prazer, enfim. A ativação corporal, ou seja, como é que você está sentado, como é que você se comporta. Se você está triste, você tende a ficar mais curvadinho. Se você está alegre, você tende a expandir o corpo. O rosto tende a ficar com expressões, né, mais alegres, ah, olhos brilhantes, covinha aparecendo, enfim. Você coloca no seu corpo a expressão desse sentimento. A expressão social tem a ver com a expressão facial, e esse senso de propósito, ele tem principalmente a ver com o que que essa experiência, essa emoção vai refletir para o futuro.
essa experiência ela vale a pena ser vivida de novo? O que que ela te traz? Essa experiência não foi legal? Ela é aversiva? Eu não quero passar por isso de novo? O que que eu quero daqui para frente, né? Toda experiência nos traz uma vivência que nos traz algum tipo de ensinamento. Ou você vai querer repetir, ou você vai querer evitar, se ela for significativa, lógico, né? E essa emoção, ela pode, esse estímulo, né, esse evento significativo, ele tanto pode ser externo, como esses exemplos que eu dei, como ele pode ser interno. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma criança, vamos trazer até um pouquinho para o nosso dia a dia, né? Uma criança que não foi bem no primeiro semestre em algumas provas. Quando chegar perto da semana de prova, não precisa nem ser o dia da prova, quando chegar perto da semana de prova, ela pode ter como gatilho um pensamento: nossa, eu não fui bem nas minhas provas, eu não sou inteligente o suficiente, eu estou pisando na bola, não vou conseguir passar de ano. Todos esses pensamentos, naquele momento, são um estímulo interno que vão gerar uma emoção, porque é significativo para essa criança. Ela está relembrando uma coisa que não foi boa para ela. Então, isso é um evento significativo que vai gerar uma emoção. Que emoção? Isso é pessoal. Isso depende de criança para criança, depende de pessoa para pessoa. E o tratamento que a gente vai dar a essa emoção, a esse manejo, também vai ser pessoal, porque depende desse receptor, né? Então, esse sentimento, ele é muito subjetivo, ele é causado por emoção, pelo menos em uma das teorias, porque nós temos várias teorias sobre emoção. E você tem aqui a emoção leva a um pensamento, que leva a um comportamento, e você tem essa teoria de que isso tudo são componentes da emoção, enfim, a gente já vai ver isso rapidinho. Também não quero me aprofundar muito no assunto, mas é importante, isso é que eu acho que é o mais importante aqui, é a gente entender que o mesmo evento causa impressões diferentes em pessoas diferentes. Uma pessoa que já se afogou não tem a mesma experiência em um barco do que uma pessoa que é nadador profissional. Então, o impacto do evento, ele tem a ver com toda a experiência que a pessoa tem e a forma como ela lidou com isso. Então, uma coisa aqui que é interessante, as emoções, elas são processos naturais e universais. Não existe tristeza brasileira, tristeza japonesa. Existe tristeza. Não existe alegria da Finlândia e alegria da Inglaterra. É alegria. A forma como cada um vai expressar essa emoção, aí é um pouco cultural e um pouco pessoal, tá? Mas a emoção em si, ela é universal. E ela ocorre em todos os seres que têm essa capacidade cognitiva de interpretar esse meio e de sofrer com ele, tá? Não é uma prerrogativa de seres humanos. Tem um slide bonitinho, eu não trouxe ele aqui, mas se vocês procurarem na internet, vocês acham, são expressões faciais em um pastor. E você vê direitinho a foto onde ele está com raiva, a foto onde ele está bem, onde ele está alegre, a foto onde ele está com medo, a foto onde ele está ansioso, e tem umas outras duas ali que eu não sei por que que eles botaram, porque eu realmente não consigo identificar. Mas essas quatro, pelo menos, de ansiedade, de medo, de alegria ou bem-estar, pelo menos, e de raiva, a gente consegue ver direitinho, porque isso é uma reação ao meio ambiente. Então, isso não é nenhuma prerrogativa do ser humano. Mas o ser humano tem um passo além. As emoções, elas podem ser básicas ou elas podem ser secundárias. As emoções básicas, que foi o que apareceu no filme um, elas estão aqui,
tá? Alegria, tristeza, nojo, medo, raiva. Essas emoções básicas aparecem em nós humanos, aparecem nos animais. As emoções secundárias, não necessariamente. Algumas sim, outras não. Por quê? Essas emoções secundárias, elas dependem muito da nossa capacidade cognitiva de pensar sobre um problema, pensar sobre o pensamento, pensar sobre uma situação de modo compulsivo. E isso pode extrapolando o ranking, né? A quantidade de emoções que nós vamos ter. Então, as emoções básicas, que são essas cinco aqui, na realidade tem mais uma que eu não trouxe no filme e eu também não trouxe aqui. Mas vamos ficar com essas cinco. Elas são inatas, elas não são adquiridas. E isso você vê, o bebê sorri quando ele está feliz, o bebê chora quando ele está com fome, quando ele está sujo, quando ele está com dor. Ele expressa a tristeza dele. Ele não aprendeu isso, ele já vem assim de fábrica. Ele faz birra, né? Ele tem medo de algumas situações que são novas para ele, né? E eles surgem, essas emoções surgem das mesmas circunstâncias para todas as pessoas. De novo, nem todo mundo vai reagir da mesma forma, mas ela surge da mesma forma, do mesmo evento. É normal, é de se esperar que uma pessoa fique triste quando está no luto. Se ela vai lidar com essa tristeza de um modo mais leve, ou se ela vai se afundar nesse luto, isso é pessoal. Mas existe uma tristeza, ainda que seja leve. São expressas de maneira própria e distinta e provocam um padrão de resposta fisiológico distinto. Foi o que eu falei. Se você se assusta, é normal vir o frio na barriga porque o sangue saiu dali e foi para outras partes do corpo, tá? Se você está com vergonha, é normal que a sua face fique vermelha, porque o sangue sobe para a face. Então, existem respostas fisiológicas que estão atreladas a essa emoção, que podem ou não gerar um comportamento, né? Mas a resposta fisiológica ela vai estar presente, né? Esse quadro aqui, depois, se alguém quiser, se bem que já tem aqui até de onde que eu tirei, tá? Mas depois, se alguém quiser, é só mandar mensagem ou bota nos comentários e eu boto direitinho onde é que foi o site. É muito legal esse quadro. Principalmente porque quando você vai nessa reta aqui, olha, onde você tem alegria com alegria, a gente tem euforia. Euforia não é legal. A gente vai ver agora uma emoção de cada vez. Mas a euforia, ela é uma alegria muito exacerbada. O medo, com medo, ele pode levar ao desespero, né? Nojo com nojo botou aqui preconceito, não sei se eu concordo, mas tudo bem. O... Desculpa, tristeza com tristeza levar ao desespero. O medo com medo pode levar ao pânico. E a raiva com a raiva, à ira, que é algo que sai do controle. A pessoa, quando está irada, ela fica cega, ela tem aquela cegueira cognitiva naquele momento e ela age totalmente por impulso. E isso não é legal. Bom, na realidade eu já passei por aqui, né? As cinco emoções básicas que veio no filme Divertidamente um, que elas são neutras, não são nem boas nem más. E nós temos aqui as combinações, que no filme Divertidamente 2 e ele é um filme muito legal. Os dois filmes do Divertidamente, eles foram construídos muito bem. Então, vale a pena, vale muito a pena ver. O 2 pode dar alguns gatilhos, mas ainda assim ele foi muito bem construído, né? E no 2 nós temos ansiedade, vergonha, tédio e inveja. Nesse quadrinho aqui, ó, olha que interessante. A ansiedade, aqui a gente tem melancolia, né? O medo com a tristeza com alegria é melancolia. E a ansiedade, ela está aqui. Ela é uma junção de tristeza com medo. O medo exacerbado, o medo que chega ao pânico, ele passa pela ansiedade.
Mas a ansiedade tem esse quesinho de tristeza porque ela não te deixa tranquilo, ela te deixa essa ansiedade patológica, tá? A ansiedade como uma emoção que mistura esse medo com essa tristeza e que faz com que você haja antecipando as coisas. E eu já estou antecipando o que eu ia falar lá na frente. Então vamos lá. Vamos entrar agora aqui no seguinte: a gente vai trazer a emoção, tá bom? A gente vai trazer a emoção e algumas sugestões de óleos essenciais, mas eu queria abordar um outro aspecto do óleo essencial antes. Um óleo essencial, ele pode ter poucos componentes, né? O Intergreen, por exemplo, ele não tem tantos componentes assim, mas ele pode ter 300 componentes ali dentro daquela gotinha. Então, embora eu tenha feito uma seleção de óleos essenciais que eu achei que se encaixava em cada emoção, às vezes eles podem repetir o mesmo óleo aparecer em duas emoções diferentes, emoções antagônicas, em princípio, né? Você vai pegar aqui alegria e tristeza, e eu tenho aqui cítricos na tristeza e cítricos na alegria. Por que isso? Porque depende do que eu estou querendo, do meu objetivo e dessa diversidade que tem dentro do óleo essencial, né? Então, o bergamota, por exemplo. O bergamota é um óleo super versátil, então a gente vai ter possibilidade de trabalhar com ele em mais de uma ocasião, em mais de um estado emocional, tá? Só para deixar claro que isso aqui não é uma lista assim, para alegria eu vou cuidar com o Eye de Orange, para tristeza eu vou cuidar com o Lime, tá? Estou pegando os dois exemplos aqui. Existe uma série de óleos que eu posso usar para cada questão, e cada questão pode ser usada por diferentes tipos de óleos. Isso é uma coisa. Segunda coisa, forma de aplicação. Basicamente, a forma mais efetiva de aplicação do óleo essencial para o manejo das emoções é a inalação. Ah, é só a inalação? Não. A via tópica também, em alguns momentos até mesmo a ingestão. Lavanda pode ingerir? Pode. Eu digo que a lavanda ela é efetiva nos casos onde a pessoa está num paniquinho ali, está num estado de ansiedade muito alto, porque o gosto dela é tão ruim que vai tirar a pessoa daquele estado de ansiedade, ela vai pensar em outra coisa, ela vai pensar no gosto ruim da lavanda, né? Mas, sim, tá? Num caso de ansiedade mais grave, vale a pena sim colocar uma gotinha de lavanda sublingual. O que acontece é que quando a gente faz a inalação, e a inalação pode ser. Aí não estou com nenhum aqui que eu gosto de verdade. A inalação pode ser em conchinha, não console. A inalação pode ser em conchinha, ou seja, você pega uma gotinha do óleo, coloca aqui na mão, faz esse movimento e vai cobrir nariz e boca assim. Faz uma respiração profunda. O que que acontece quando eu faço esse movimento? Em aproximadamente 22 segundos, o meu sistema límbico é ativado por esse óleo essencial que eu inalei. Esse óleo essencial que eu inalei, ele também vai passar para o pulmão, ele vai cair na corrente sanguínea e o que está aqui nas minhas mãos vai ser absorvido, vai entrar na minha derme, vai passar para a epiderme, vai cair na corrente sanguínea e vai ser distribuído por todo o corpo, tá? Então, eu tive aqui duas vias de aplicação. Só que a inalação, 22 segundos. A absorção pela pele, 2 minutos mais ou menos. Para ser difundido pelo meu corpo inteiro, mais ou menos 20 minutos. Quando eu faço sublingual, eu vou ter uma absorção
mais rápida para a corrente sanguínea, sim, porque vai direto, vai passar o sistema digestivo, vai cair direto na corrente sanguínea. Mas ainda assim eu tenho o tempo da circulação no organismo para ele atingir todo o meu corpo. Então, a via mais rápida é a inalação. Se a pessoa está num estado em que você precisa fazer as duas coisas, você faz o sublingual, mas em seguida você já faz a inalação, que pode ser em conchinha, pode ser com um difusor, que está aqui atrás de mim, não sei se dá para ver a fumacinha. Pode ser uma coisa que eu acho bem legal, colarzinho assim, tá? Aqui é um colarzinho que tem um feltro. Nesse feltro você pinga o óleo essencial e aí você está com ele durante o dia. Precisou estar num estado que pode ser qualquer uma das emoções que nós vamos ver. Está num estado alterado dessa emoção, você vai e se socorre e inala com seu difusor. Tem nesse modelinho, tem modelinhos assim mais delicados, modelinhos assim diferentes, tá? O mercado está cheio de opções com pulseira, com anel, para você estar aí no seu dia a dia. Ah, eu não tenho nada disso. Você pode usar um echarpe, você pode pulverizar no cabelo, porque vai ficar aqui perto de você. Você pode passar na nuca, passar como um perfuminho, tá? São ideias de como usar esses o óleo essencial que você escolher durante o seu dia. Então vamos passear um pouquinho pelas emoções. A alegria, em geral, ela vai surgir de um acontecimento positivo, né? Vai promover aqui uma sensação de bem-estar, você vai querer repetir uma experiência que deu certo, e ela tende a diminuir os pensamentos negativos. Opa, aqui começa o perigo. Por isso que eu falei, não existe uma emoção positiva e uma emoção negativa. Porque quando ela tende a diminuir esses pensamentos negativos, você pode cair num estado também de cegueira, né? Aquela teimosia, aquela a coisa da poliana, de achar que sempre tudo vai dar certo e vamos continuar que vai dar certo. Tem que diferenciar persistência de teimosia patológica, né? De achar que está tudo bem sempre. Não, não está tudo bem sempre e faz parte da vida que não esteja tudo bem sempre, tá? Essa seleção que eu fiz aqui, o que que acontece? Esses cítricos do tipo Wild Orange ou tangerina, ou mesmo esses que eu coloquei aqui do Elevation, do Citrus Bliss, é quando você, na realidade, está com falta de alegria. E não necessariamente você está triste, não necessariamente você está apático, como é no tédio, mas você sente aquele dia que você não está legal. Você quer acender um pouco dessa alegria. Então, você pode procurar, por exemplo, os cítricos. Para algumas pessoas, os florais. Então, de repente, um gerânio, uma clary sage, pode ser que também funcione bem. Mas os cítricos, eles te trazem esse sol para dentro. Eles trazem essa explosão que te deixa mais feliz. Então, quando você está com uma baixa de alegria, você pode usar aí no difusor, ou no difusor pessoal, ou no punho, um pouquinho aí. Na realidade, falei besteira agora, porque no punho, só se for um cítrico que não tenha a furanocomarina, que é aquilo que faz ele ser fotossensível, tá? E quando você está num estado exacerbado de alegria, né? Você está muito eufórico, que pode levar aí a um comportamento até perigoso para você nessa euforia toda. Você precisa baixar a bola dessa alegria. Lavanda, Serenity, o cedro e a mirra, por quê? Porque eles são aterradores, eles são reconfortantes, então ele também vai abaixar a bola. Você pode fazer uso disso, tanto o inalatório, como, por exemplo, no escaldapés ou num banho de banheira, tá? A única coisa que no banho de banheira, você tem sempre que diluir esse óleo essencial em alguma coisa antes de jogar na água. Então, você pega uma colherzinha, pode ser com mel, por exemplo, uma colher de mel, pinga o óleo essencial ali, dilui, e depois você esparge isso na banheira. Para quem tem ainda o conforto de ter uma banheira, pode fazer um banhozinho de banheira. Ahn, Depois eu passo aqui para
Vamos ver a hora também, né? Não quero extrapolar o horário de ninguém. Enfim, tristeza. A tristeza ela vai surgir, em geral, de um acontecimento negativo, de uma perda, tá? Ela pode provocar o que a gente chama aqui de aproximação por empatia, porque quando a pessoa está triste, ela pode provocar com que outras pessoas cheguem perto dela para consolar mesmo, né? Para trazer conforto, né? E dependendo da pessoa, isso pode ser bem ou mal recebido, né? E aí pode levar a esse isolamento. Se você é uma pessoa que você tem restrição em aceitar ser consolada, se você tem dificuldade em ser consolada, quando você passa por um momento de tristeza, uma reação bastante corriqueira é você se isolar, né? Você se isolar do mundo para que esse mundo não saiba que você está triste, não venha consolar você, por exemplo. A tristeza ela tem uma função muito importante, porque ela justamente ajuda você a processar esses sentimentos ligados a perdas, a luto. Eu estava vendo um filme ontem e tinha uma situação de perda, de luto, e a personagem principal, a heroína, pergunta para a irmã dela, né? Quando que ela sabe que a irmã fala, não, isso é normal, você vai passar por isso, uma hora e você não vai mais estar nesse luto, não vai ser tão sofrido. E aí, quando ela pergunta para a irmã, mas quando que eu sei que isso vai acontecer? A irmã responde assim, quando o- a lembrança dessa pessoa que passou te traz paz, te traz sentimentos de lembranças boas que você viveu com ela, e não essa tristeza, essa vontade de chorar, essa vontade de se isolar. Essa pessoa, por exemplo, ela se isolou do mundo, né? E a tristeza faz com que você digira esse sentimento. Você precisa viver o luto e você precisa sair do luto. E a tristeza faz com que você vá diluindo esse sentimento. Agora, quando ela se afunda, pode levar a uma depressão mais profunda ou a um desespero. E aí, a gente tem aqui uma série de óleos essenciais que podem ajudar nesse processo. O Console, ele é um mix de óleos, foi até esse que eu escolhi aqui agora, da linha emocional da do Terra, que ele tem mistura de óleos tanto confortantes quanto aterradores, porque às vezes você precisa de um chão, né? A sua perda te deixou sem chão e você precisa desse conforto mais sustentável, né? Tangerina, Citrus Bliss, Elevation, Lime. O Lime ele entra aqui até numa situação de um pouco mais além, né? Tá mais no desespero, numa tendência de se abandonar nessa tristeza e não querer mais nada. O Lime consegue resgatar. Ele é um cítrico, como a tangerina, como essa composição do Citrus Bliss, mas ele te resgata desse estado mais, mais escuro mesmo, sabe? Mais profundo, uma coisa mais. Está me faltando a palavra aqui, mas é uma coisa mais sombria, né? O peppermint, porque ele tem essa nota também de alegria, essa nota de abrir. O que que acontece? O peppermint abre as vias respiratórias, entra mais oxigênio. Quando entra mais oxigênio no teu corpo, no teu cérebro, você desperta, né? E isso faz com que você se abra. E o brief tem aqui essa mesma função. É, o pulmão da gente fica mais fragilizado também, por isso esses dois aqui também, para ter esse cuidadinho com o pulmão. E aí, tanto a inalação quanto massagem, sabe? Às vezes você está triste, isso aqui começa a doer, você pode massagear as partes do corpo, você pode botar 2, 3 gotinhas do óleo na mão e um pouco de um creme neutro, né? Pode ser a solução spa, ou pode ser um outro creme neutro, tenha outros cheiros, não tenha parabeno, petrolato, nada disso, e você fazer uma massagem que te traga conforto. A ideia aqui é trazer conforto, tá? O medo, ele está relacionado ao perigo,
principalmente daquilo que você não conhece. Você vai enfrentar uma situação desconhecida ou uma situação que você já enfrentou e que você sabe que não é legal. Então você tem um estímulo ali que ele é ameaçador, né? Você não quer passar por isso porque você sente que a sua vida ou alguma coisa que você preze está em perigo. Então ele gera esse comportamento que pode ser de fuga, você sair da situação, pode ser de paralisia, você não consegue pensar, você não consegue se mexer, você não consegue tomar uma decisão. Pode ser de vigilância, ou seja, frente a uma ameaça, você começa a ficar vigilante. Qual é a questão aqui que a gente vai ver ela em separado? É que quando esse medo começa a ficar muito exacerbado, e pode ser até por traumas, né? Situações repetitivas que levam a pessoa a ficar batendo na tecla do medo, vai gerar uma hipervigilância. Então, qualquer coisinha. Eu tinha uma pastora que, se caísse uma folha no quintal, ela já estava saindo correndo. Ela era hipervigilante, na realidade, aí era para agressividade, mas tem esse estado de hipervigilância. Era uma reação ao medo, mas que fazia com que não distinguisse mais as situações. Tá? Então, o medo exacerbado leva a isso. E aí, o Brave é da linha infantil, que tem essa função de empoderar a criança, assim como o Bergamota, ele traz essa sensação para você de empoderamento, de estar seguro de si, de se autoaceitar. O Bergamota vai entrar aqui em outras vezes também. Mirra, frankincense, zimbro, ou seja, óleos essenciais que vão te trazer consolo, te trazer não é nem consolo aqui, eu usei a palavra errada. Eles vão trazer para você uma sensação de autoconfiança para que você possa enfrentar as situações. Tá? O nojo é outra emoção que também é protetiva. Tá? O nojo, ele vem da antiguidade prevenindo que nós nos envenenemos, tá? Essa emoção, ela surge como proteção ao envenenamento, a situações em que você poderia estar em perigo. É, ele também está um pouco relacionado, bastante relacionado, a traumas sexuais, tá? Então, aqui eu trouxe o Lemon na ideia do nojo causado do enjoo, o nojo enjoo, uma sensação física de enjoo. Então, você tem aqui o Lemon, por exemplo, que vai te ajudar a passar por isso. E o Ylang Ylang aqui é bem no emocional, mais ligado a traumas sexuais, ligados a lembranças ou dificuldade de digerir situações que tenham impactado negativamente e que te causem alguma dificuldade. Então, o Ylang Ylang ele tem essa capacidade de vir resgatando essa criança interior, essa autoconfiança, lidar melhor com esses traumas. Né? E a última emoção básica, que é a raiva. O problema da raiva, primeiro, ela é muito mal vista injustamente, porque a raiva, ela não é ruim. A raiva faz com que nós nos movemos. Você, frente a uma situação que te incomoda, que, que mexe com você, porque moralmente, eticamente, ou de alguma forma você está frente a uma injustiça, isso faz com que você se mova, com que você haja. Então a raiva não é ruim. Por exemplo, se você está batalhando por uma promoção e de repente você não ganha a promoção, mas você tinha tudo para ganhar a promoção, e aí você não ganhou a promoção, de repente, vou dar um exemplo aqui, porque você é casado com 5 filhos e o outro é solteiro. Então, o outro pode estar, ele não está tão bem capacitado quanto você, mas ele pode estar mais disponível para a empresa do que esse que está casado com 5 filhos. E aí a promoção vai para ele e não para que é mais qualificado. A pessoa que é mais qualificada tem todo o direito de estar com raiva. E aí ela pode agir, ela pode procurar uma empresa onde a qualificação pessoal seja mais importante do que o número de filhos, por exemplo. Ela pode
começar a empreender e ficar livre das amarras do preconceito de outras pessoas em relação à quantidade de filhos que ela resolveu ter, por exemplo. Então, a raiva, ela não é ruim, porque ela te move para a ação. Agora, principalmente quando você nega, 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 uma hora você explode. E aí ela vem na forma de ira, ela vem na forma de ódio, ela vem de uma forma mais forte e vem normalmente associada a uma gastrite, a um refluxo, a questões do estômago, porque você não conseguiu digerir essa situação. E aí nós temos óleos essenciais que são associados principalmente à digestão. Lemon, cardamomo, camomila romana entra aqui, na realidade, como um sedativo, né? Vamos abaixar a bola, vamos digerir, porque ela também é digestiva, vamos digerir essa situação, bota a cabeça para pensar e depois você age. E o Forgive, que também é um blend da linha emocional. Porque às vezes você tem uma raiva contra você mesmo, tem uma falta de perdão contra você mesmo, e aí é importante a gente ir elaborando essas situações. Então, a ansiedade que a gente já falou, né? Ela vem, está relacionada a estímulos, a eventos futuros, ela é antecipatória, ela vem antecipando. Então, o medo, ele antecipa problema, a ansiedade extrapola nessa antecipação, ela vem com muito mais do que poderia realmente acontecer. E quando ela está em doses pequenas, ela é criativa, ela te tira de situações, ela é uma força motriz. O problema é quando ela domina, porque aí ela pode, inclusive, levar ao pânico, né? E aqui, blends, realmente para acalmar a bola. É o Calmer, que é o da linha infantil, mas que, cara, ele é muito bom, ele é muito gostoso. E você pode usar assim, passando no punho. Aí você faz aqui. Inala, pode usar aqui no timo, na nuca, e ele tem um cheiro super agradável, tá? Então, o Calmer, Serenity e o Peace. E para fechar, nós temos aqui um trio em que são emoções realmente muito complexas, porque ela depende muito, muito, muito da pessoa, tá? Vergonha, às vezes você vai ter vergonha, ponto, e você vai ter que lidar com essa situação e você vai ter que agir assim mesmo. E saber que você ter vergonha, ok. O problema é você deixar de agir porque você tem vergonha. Aí é que ela precisa ser trabalhada. Eu tenho vergonha de falar em público. Não me é tão normal assim falar em público. É esquisito em algumas vezes, mas eu falo. E se eu cometer algum erro, alguma coisa, ok, eu sei que faz parte de você estar se expondo a uma situação, às vezes você cometer algum erro. Não vou ficar com menos vergonha por causa disso, mas eu não vou paralisar por isso. Para algumas pessoas, a vergonha é paralisante. E aí, a gente tem, para dar um suporte, o óleo de copaíba, porque ele é um aterrador, muito bom. Bergamota, porque vai fazer esse amor próprio. O gerânio também. Gerânio é um bom óleo de amor próprio. Bergamota, gerânio. E o jasmim, ele empodera muito. O jasmim passado aqui, né, na garganta, ele meio que abre esse chakra, ele te abre para essa exposição, ele te dá um empoderamento. E aí você lida melhor com a vergonha porque você tem algum suporte para lidar com ela, né? O tédio, ele faz aqui uma oposição à alegria porque ele te leva à apatia, ao desinteresse. No filme, ele veio na forma de sarcasmo. E eu concordo e não concordo, mas porque na hora que você está sem paciência, é a hora que pode sair uma frase meio atravessada, uma alfinetada maldada, porque você não está com paciência de lidar com a situação. Você só quer ficar quieto. Você não tem disposição para nada. Então, quais são as sugestões que eu penso no caso do tédio? Share, que é um blend de alegria. O patchouli. Por quê?
Porque o patchouli, ele, além de te dar, eu fiz até umas anotações aqui, que eu achei interessante do patchouli. Ó, ele é um estimulante, antídoto para estados de apatia ou indiferença. Isso é o próprio tédio, apatia, indiferença, não estou nem aí para nada, né? E ele ajuda na confusão mental ou na indecisão, né? A aplicação dele, tópica, tá? Você pode inalar e fazer aplicação tópica, fazer massagem, fazer um relaxamento, massagear a sola dos pés, né? E o alecrim, porque o alecrim também chama para a vida. Só temos que tomar cuidado aqui que o alecrim tem algumas contraindicações para casos de epilepsia, convulsão, pressão alta, mas tirando isso, ele também chama para a vida. E a inveja, ela tem a ver com uma diminuição do teu autovalor, da tua autoestima. Inveja não é ciúme, né? O ciúme é aquela coisa da posse, né? Que tem a ver com insegurança também, mas tem a ver com posse e insegurança. A inveja, ela tem a ver com você se diminuir na frente do outro, ao ponto de você não querer que o outro tenha aquilo que ele merece, por exemplo. Você pode até não ter, mas se o outro não tiver também, ai, isso é melhor, tá? Não é a situação ideal, mas pelo menos ele também. Eu não tenho, mas ele também não tem, né? Então, é quando a autoestima está muito lá embaixo, né? Então, a gente tem aqui bergamota, white orange e o sândalo, né? O sândalo também, porque eu tinha achado. ahn, Ele tem um efeito eufórico, mais aterrador, que promove uma sensação de bem-estar. Então, se você está bem com você mesmo, se você aceita você e as suas coisas ao seu redor, isso faz com que você tenha menos desse sentimento de não querer que o outro tenha só para você se sentir bem, né? Seria mais ou menos isso. Eu deixei aqui algumas referências, depois, se alguém quiser, eu passo também, de alguns livros que eu consultei. E eu acho que a gente está. Não, não estamos tão avançados assim na hora. Coloca aí no chat se alguém quer alguma receitinha. Eu separei algumas receitinhas aqui. Se vocês ainda estiverem querendo mais informação. Vamos ver aqui. Tá, sobre o colar, vocês podem conseguir desse colar na internet. Eu sugiro sites confiáveis, né? Tipo a Amazon, por exemplo. É, Aroma acessórios, eu acredito que tenha. Oleum Vita também, eu acredito que tenha esse tipo de acessório, tá? De colar, de pulseira, anel. Hum. Raiva dói o corpo, dói, dói. Então, tem inclusive um livro que se chama exatamente isso, Quando a Raiva Dói. Porque, principalmente, quando você justamente não tem esse bom manejo da raiva. Porque aí o que que acontece? Você vai engolindo sapo, você vai segurando. Uma hora começa a estourar em algum lugar. Você começa a tensionar muito. Pode chegar a fibromialgia. Eu concordo com a Gisele quando ela trouxe que a fibromialgia tem a ver com essa falta de autocuidado e se relacionar mais ao cuidado do outro. Mas a raiva também é uma forma de falta de autocuidado e que pode acabar gerando inflamação no seu corpo inteiro, né? Gastrite, esofagite, enfim, todas essas ites que passam pelo sistema digestório, elas podem ter aí um fundo emocional da raiva, né? Ui,
Deixa eu olhar aqui. Bom, eu não estou vendo mais nada de dúvidas ou comentários. Em relação, então, eu não trouxe muita coisa, não, mas eu acho que vocês vão gostar. Eu separei o que eu acho que é mais, que atrapalha mais no dia a dia. Primeira coisa que eu escuto muito, agitação mental ou estresse. Aí, o que que é agitação mental? Às vezes você está ali no pensamento compulsivo, pensa, 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 e aí você não sabe nem por onde você vai começar. Então você precisa abaixar a bola, você precisa botar ordem na casa. Eu trouxe 4 óleos essenciais e você pode escolher, tá? Você vai usar de 6 a 8 gotas para fazer um blendzinho, assim. Pega um frasquinho de 10 ml e você vai usar de 6 a 8 gotas. Pode misturar, pode escolher um só. Bergamota, porque ela é muito boa, só pelo amor de Deus, né, gente? Bergamota, ela é um dos cítricos que mais são fotossensíveis. Então, bergamota para usar uso tópico em regiões onde você não vai pegar o sol. Você pode botar aqui na nuca, e a menos que você prenda o cabelo, você não vai pegar sol. Punho, se não for pegar sol também, se não, usa no baixo ventre, usa nas costas, sola dos pés, locais onde você não vai pegar sol. Nossa, Esther, você está falando de agitação mental, você vai usar no pé. Porque a gente tem a reflexologia, porque a gente tem a absorção pela pele e ele vai cair na corrente sanguínea, só vai demorar um pouquinho. Então, inalação também. Então, bergamota, ylang-ylang, patchouli, frankincense. Pode misturar, pode usar umzinho só. Quem tiver o frankincense assim, no rolon, pode usar ele. Aliás, ele é ótimo para estresse, para agitação mental. O frankincense, que não tem problema de pegar sol depois, você pode passar aqui no pré-frontal, fazer assim porque a minha unha não está feita. Você passa aqui no pré-frontal e ele vai te ajudar a fazer uma organização desse pensamento, vai acalmar essa ansiedade, essa agitação. Para autoestima, tudo isso que a gente vem falando, né? A questão da vergonha, da inveja. E não é errado ter inveja. A gente reconhece e cuida, porque a gente sabe que isso está ligado à nossa autoestima. Então, você pode botar no difusor, por exemplo, 3 gotinhas de gerânio, 2 de lavanda, 2 de salvia-esclareia. Você pode botar isso no seu difusor e ficar com ele ali trabalhando. Se quiser usar qualquer um desses, também pode usar. é, Também baixo ventre, também acho legal, ou aqui atrás na nuca. Pode fazer um perfuminho pessoal com eles? Pode. Para essa quantidade, 3 gotas de gerânio, 2 de lavanda, 2 de sálvia, pode fazer, pode fazer 10 ml por conta do gerânio, que ele é meio fortinho. Um blend para quem está aí com a Farmacinha Natural, os 12 óleos. Esther, eu só tenho os 12 óleos da Farmacinha Natural e você está falando óleos que eu não tenho. Tá. Um anti-ansiedade, 3 gotas de Balance, 2 de lavanda, 1 gotinha de frankincense, faz um frasquinho de 5 ml. Se, é, Geralmente a gente tem frasquinhos de 5 ml até que estão vazios da do Terra. Não tenho frasco de 5 ml, comprei esses rolõezinhos aqui de 10. É só dobrar. Bota 6 de Balance, 4 de lavanda, 2 de frankincense. Uma questão que passa pela estética, mas que tem um fundo emocional. Dermatite e psoríase. Se você for fazer, se for no corpo, tá? Porque às vezes ela tá no cabelo também, tá no couro cabeludo, né? Tem descamação aqui no couro cabeludo. Se for no couro cabeludo, pode colocar no shampoo. Essa quantidade aqui, 15 gotas, pode botar em 200 ml de shampoo neutro. Se for no corpo, você pode usar 5 gotas de lavanda, 5 de copaíba, 5 de patchouli, em 20 ml de óleo de coco fracionado ou
uma quantidade equivalente a umas 2 colheres de sopa de uma loção neutra. Não tem o patchouli, que eu uso? Frankincense. Tá? Quem está no kit básico não tem outros óleos ainda, frankincense. Mas o patchouli agora tem, inclusive, frasquinho de 5 ml. Então, ele está bastante acessível, tá? Dá para ter o patchouli. Antes o pessoal reclamava porque só tinha frasco de 15, mas agora tem frasco de 5. Quem está aí precisando de uma energizada? 3 gotas de lime, 3 de grapefruit, 2 de bergamota. Pode botar no difusor. Lime, grapefruit, bergamota, tudo isso é fotossensível. Pode usar no corpo? Pode, na sola do pé ou guardando um intervalo de pelo menos 8 horas entre a hora que aplicou e a hora que vai se expor ao sol. Para insônia, alguém quer um blend para insônia? 4 gotas de lavanda, 4 de cedro, 3 de white orange, uma de patchouli, frasquinho de 10 ml. E aí pode passar aqui nessa região. Essa região aqui dá às vezes uma angústia, porque às vezes a insônia vem de uma forma que vai te deixando cada vez mais angustiado, principalmente se você tem hora para acordar. Que aí você fica, tá passando a hora eu não dormi, tá passando a hora eu não dormi. É, eu preciso dormir, eu quero dormir. Cadê que eu não consigo dormir? E aí que você não dorme mesmo. Então é relaxar, faz o blend, coloca no difusor 2 gotinhas de Balance, 3 gotinhas de Brief, 2 de Serenity. Você vai dormir, que é uma beleza. Faz o blend, passa o blend e não adianta ficar tentando, não vou pensar em nada porque eu preciso dormir. Tenta pensar em alguma coisa que te dê sono. Mais fácil assim. Eu costumo fazer listas. Eu começo a fazer lista, me dá um sono danado e eu durmo. Medo. Crianças com medo, o que que você pode botar? Fora o Brave que você pode usar, o Stead, isso da linha Kids, tá? O Stead é muito bom para medo. O Rescue é bom para aquele medo de ansiedade de separação, tá? A criança que está com ansiedade de separação não quer ir para a escola, você pode usar o Rescue, tá? É, baixo ventre, coluna, tá? E aqui no pescocinho dela. Mas no difusor você pode pôr manjerona, lavanda e ylang-ylang. Ylang-ylang, Esther, esse é um óleo que faz estímulo sexual. Não. Esse é um óleo que te traz alegria. Quando você está alegre, você está mais bem disposto, inclusive para o sexo. Ele tem alguma função hormonal? Tem, mas nada que vai alterar a criança. Você pode usar o ylang-ylang no difusor ou uso tópico, que não vai ter uma desregulação hormonal na criança, uma disfunção sexual, tá? Mas você pode usar no difusor manjerona, lavanda e ylang-ylang. Por quê? Manjerona faz um acolhimento, ele é um óleo acolhedor. Lavanda causa uma serenidade, então ela vai aplacar esse medo, e o ylang-ylang traz uma alegria da criança interior. Esse conjunto trabalha bem o medo, tá? Pode ser usado à noite para a criança dormir? Pode. De repente, eu poria uma gotinha de White Orange também, tá? E para TPM, você pode usar, fazer um blendzinho com vetiver, jasmim. Aí é legal quem tem aí o jasmim touch, porque a gente não tem o jasmim assim como tem nos Estados Unidos, tá? E no Brasil eu não acredito que venha. Mas você pode pegar o jasmim touch, pega aqui uns 3 ml do jasmim touch, adiciona 1 gota de vetiver, 2 de gerânio, 3 de lavanda, completa para 10 ml e pode usar à vontade sem restrição, porque TPM, vamos combinar que ninguém merece. E esse é o conteúdo que eu tinha para vocês. Deixa eu voltar aqui no chat só para ver se tem mais alguma coisa. Serenity maravilhoso, concordo. Repete a receita para levantar o astral. Vou repetir. É, Olho para quando a pessoa se torna um carrasco de consigo mesmo. Aqui, vou responder essa antes do coisa.
Quando você se torna. A gente tem os sabotadores, né? E desses sabotadores é um crítico. E esse crítico, ele é muito cruel, porque ele fica ali no pé, sabe? Ele não sai do pé, tudo ele vai dizer que está errado, tudo ele vai dizer que você não consegue, que você não é bom o suficiente, né? E quando você não é bom o suficiente, é porque você não reconhece o seu potencial. Eu estava estudando outro dia, que vocês sabem, a Gisele fez uma apresentação que eu sou líder Silver, e nós temos um estudo sobre essa questão de liderança. Então, outro dia eu estava lendo sobre habilidades e potências e sobre a questão da dificuldade que as pessoas têm em conseguir alguma coisa. E aí tinha uma frase que eu não concordei, que é, as dificuldades são as mesmas para todos. Não são as mesmas para todos. Todos nós temos potencialmente as mesmas habilidades. Alguns têm umas habilidades, outros têm outras habilidades. De acordo com a habilidade que você tem desenvolvido, você vai se dar melhor numa situação ou outra. A questão é, todos temos as mesmas potências. Então, se você não tem uma habilidade, é você desenvolver essa habilidade. O que que o crítico faz? Você não vai conseguir, nem tenta. Nossa, que trabalho horrível que você fez. Como é que eu vou apresentar isso para o meu chefe? Não vou apresentar. E aí, às vezes, você não tem nenhuma oportunidade porque você nem tenta, porque você já sabe de antemão que você não vai conseguir. O crítico faz isso. Então, eu não sei se é nessa linha que você falou do carrasco de si mesmo, mas o primeiro óleo que eu penso em dois, na realidade. Bergamota, porque ele vai fazer você olhar para você e para a sua potência, para aceitar você como você é e trazer à tona aquilo que você tem de melhor. E o gerânio, porque é o óleo do amor próprio. O gerânio, ele vai fazer com que você, inclusive, tenha confiança no outro também. É, tá. Aí pediram para ler de novo o da. Onde que eu fiz com os meus papéis aqui? Ah, o energizante. 3 gotas de lime, isso é para o difusor, lembrando, tá? Porque é tudo cítrico. 3 gotas de lime, 3 gotas de grapefruit, 2 gotas de bergamota. Não tem o lime, tem o tangerina. Pode usar o tangerine no lugar do lime, tá? E deixa eu ver aqui. Eu acho que. Ah, se a aula ficou gravada, sim, ela vai ficar no YouTube pelo mesmo link. No site da Duterra tem colares. Talvez. Teve uma época que tinha um com carvão. Carvão ativado, eu acho. Não, pedra vulcânica. Tinha um com pedra vulcânica. Não sei se ainda tem. Ah, dica para aquelas oscilações hormonais da mulher. Então, Sandra, esse da TPM, por exemplo, ele vai ajudar nessa questão das oscilações, porque ele tem aqui ó, o gerânio. Você pode incluir nesse daqui a sálvia esclareia, tá? Então, eu manteria até o mesmo. Manteria no jasmim, usando o jasmim como uma das bases, né? O jasmim touch. Uma gota de vetiver, 2 de gerânio, 3 de lavanda, normal. Eu incluiria aqui 3 gotas de salvia clareia, tá? E você pode usar também ou a salvia clareia ou o gerânio. Eu acho o gerânio muito forte, mas aí é uma questão de gosto pessoal. Tem gente que adora. Mas você pode usar no colarzinho assim, para ir inalando durante o dia.
porque essa oscilação realmente, na inalação, é o mais efetivo, porque você precisa justamente isso, de impactar o sistema límbico e ele entender que, apesar das oscilações hormonais, você precisa manter um bom humor, vamos dizer assim, né? Você pode usar o Whisper, não estou sem o meu aqui, mas você pode usar aquele frasquinho de Whisper e passar na entreperna toda noite, tá? Antes de dormir, passa na entreperna e no baixo ventre, também vai ajudar. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O primeiro blend. Ah, o da agitação mental. O da agitação mental, você vai escolher entre bergamota, ylang-ylang, patchouli e frankincense. Você vai usar de 6 a 8 gotas em 10 ml. Então, se você quiser fazer uma combinação, por exemplo, eu quero bergamota e frankincense. Você usa 4 de cada, ou 3 de bergamota, 5 de frankincense, tá? De 6 a 8 gotas. Aroma acessórios, acho que tem. Ah, tá. Já repeti, Sandra. É isso. A diferença dela da TPM para o que eu te falei agora é só você tirar a salva esclareia. Peraí que tá pulando aqui. Ah, aqui, para ansiedade. Ah, tá. Ansiedade nas pernas que você diz é aquela agitação, aquela perna agitada, só me confirma se é isso. Bom, se for, eu tenho. Geralmente é quando eu estou muito cansada, tá? Que vem essa coisa dessa agitação nas pernas. E aí o que eu gosto muito é o cipreste. Você pode usar cipreste com lavanda. Eu uso só o cipreste mesmo. Eu boto 3 gotinhas de cipreste na mão, um pouco do óleo de coco e massageio as pernas para dar uma acalmada. Cipreste, o pimenta preta. Vou dar algumas opções. Eu uso o cipreste, mas você pode usar o pimenta preta também. Na falta dele, a própria lavanda. Isso. Para essa agitação, eu pensaria nesses, assim, de momento. TDAH. TDAH foge um pouco da questão das emoções, embora ela cause ansiedade, né? Porque todo mundo que tem TDAH tá com o pezinho aí nessa ansiedade exacerbada. Mas os olhos aterradores, tá? Vetiver, patchouli, copaíba, o Finker. Para adulto, você pode usar o Intune, tá? O Intune é muito bom. Eu gosto bastante do Finker porque ele tem vetiver. O Intune não tem vetiver, mas o Intune também é muito bom. E ele tem um cheiro bem agradável. Hum, tá. O fogacho da menopausa, na realidade, isso também não foge da live de hoje, né? Mas vou deixar aqui um spoiler, tá? No mês que vem, segura a onda aí do. Bom, no Fogacho você pode depois perguntar no direct, tá? Ou no privado, a gente conversa sobre isso, ou conversa com o consultor, não sei quem é o consultor que te orienta, porque ele pode te orientar sobre isso. Mas no mês que vem a gente vai vir aí com uma live bem legal falando sobre as fases do feminino, né? E aí, se vocês já quiserem começar a colecionar perguntinhas sobre isso, ou quiser
ir passando para os uplines dúvidas e inquietações relacionadas a isso? Pode, né? Vai ser no final do mês que vem. A gente vai trazer esse assunto com mais esmiuçado. Mas, em princípio, só para não te deixar no vazio, pensando bem, gerânio. Gerânio funciona muito bem. E aí, o que eu aconselho a fazer é usar naqueles cosméticos que você usa no dia a dia. Isso também vale para essas questões de ansiedade. Todos esses óleos essenciais, esses blends, eles podem fazer parte do seu dia a dia quando você faz um desodorante, quando você coloca no shampoo. E isso faz com que você tenha contato mais a miúde, sabe? Não é aquela coisa de uma vez na vida, outra na morte você vai fazer. Não, porque você vai lavar a cabeça com frequência. Então, você vai estar usando o seu gerânio toda vez que você lava a cabeça. Eu gosto muito do gerânio no condicionador, na realidade, porque ele deixa um brilho muito legal no cabelo. Então, bota aí 20 gotinhas de gerânio em 200 ml do condicionador. Toda vez que você lavar a cabeça, você vai estar usando. E você pode usar no desodorante também. Você usa, por exemplo, melaleuca, que vai fazer uma função bactericida, e usa o gerânio como regulador hormonal. Vai ajudar na questão do fogacho, tá? Outra coisa que ajuda também é o Serenity. Você pode usar o Serenity na sola dos pés, pode usar no difusor. E é bom fazer um detox, porque quando a gente está nesse ritmo de menopausa, fogacho, tudo isso, você intoxica o corpo. Então, se você usar os endocrine, também vai ajudar. É um conjunto, tá, gente? Não é uma coisa assim separada. É isso. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mas em princípio eu acho que terminamos, porque já estamos aqui extrapolando o horário. Como usar o vetiver para quê? Para o TDAH? Se for, eu uso tópico. Você pode usar uso tópico aqui na testa, pode usar no punho, inalando, e pode fazer ingestão também, tá? Eu fiz por um mês. Quando eu estava fazendo o curso da Vanusa, eu fiz a formação de 600 horas da Vanusa. E na formação de 600 horas, quando a gente estava estudando essa parte, eu fiz ingestão do vetiver por um mês e foi muito bom mesmo, tá bom? Bom, povo, ficamos por aqui. Vocês podem botar dúvida ou o que seja mais nos comentários, depois a gente olha. E se quiserem alguma sugestão ou algum pedido especial na live das fases do feminino, pode passar para os uplines, passam para a Gisele, que a gente, na medida do possível, vai tentar responder. Tá bom? Boa noite. Agradeço demais pela companhia de vocês até esse momento.